O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia diária nos traz hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28b ao 36. Quando no Evangelho o Senhor faz uma reflexão diante desta realidade em que os discípulos tiveram mais uma oportunidade de ver, de presenciar a glória de Deus através de seu Filho Jesus aqui na terra, quando levou para a montanha, o Senhor Jesus levou Pedro, Tiago e João, e diante dele o Senhor se transfigurou. Jesus quis mostrar-lhes a glória que o Pai preparou para todos nós. Esta glória que, desde já, temos o Espírito voltado para as coisas que diz respeito ao alto e são transcendentes à nossa realidade terrena. A montanha na Bíblia significa lugar de oração e de encontro com Deus. Por isso, de antemão, nós podemos perceber que qualquer um de nós tem a chance de fazer esta experiência. E desde que também subamos o monte com Jesus. No Evangelho da Transfiguração, constatamos como a oração com Jesus pode nos abrir portas para o céu, portas do céu, e nos desvendar os planos do Pai para a nossa vida. Os apóstolos viram perto de Jesus as figuras de Moisés e Elias, que representavam a lei dos profetas. Eles conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Assim também pode acontecer conosco, quando em oração nós acolhemos tudo o que a palavra de Deus nos orienta, a fim de que possamos viver segundo a sua vontade. Assim, como Jesus ouviu a voz do Pai dizendo ao mundo que ele era o seu escolhido e o seu Filho muito amado, nós também, por meio da lei e dos profetas, podemos escutar a voz de Deus, que nos acolhe com amor, um amor de Pai. Naquele tempo, os discípulos de Jesus ficaram com medo e se assustaram com a manifestação vinda do céu, pois não entendiam nada. Eles se confundiam na percepção dos mistérios do céu e não tinham o alcance das coisas espirituais, visto que ainda não possuíam o Espírito Santo. Nós, no entanto, não precisamos nos apavorar quando em oração sentimos a presença do céu, pois sabemos que o Espírito Santo é autor da nossa oração e todas as sugestões do Espírito Santo a fim de que possamos provar a visão das realidades celestes. Então todas as sugestões, ou seja, todas as coisas vindas através do Espírito Santo, elas acontecem pelo poder que Deus traz até nós através da Santíssima Trindade. Portanto,
o nosso momento de oração nos é favorável para que entremos em sintonia com a vontade do Pai para nós e, ao mesmo tempo, acolhamos o seu amor por meio do Espírito Santo, que opera dentro de nós, né? No nosso ser. É uma visão espiritual e acontece dentro do nosso coração. São sinais dessa experiência, são sinais de paz, de alegria, de tranquilidade, de amor, contentamento, ternura, aconchego, consolo. Enfim, são tantos sentimentos de paz espiritual. Precisamos alimentar em nós esse desejo de transcender as coisas que vemos e tocamos, a fim de perceber que o tempo esconde o que é eterno, isto é, que nossa limitação humana pode estar nos impedindo de ver e sentir as aspirações de Deus para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.